rosto ficou, seu rosto centrino, qual anjo divino, coroa de espinho, o povo lhe deu. Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava ao Pai, ó divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças porém, o Mestre expirou, não se maldizia da ingratidão que o povo fizeram, sem ter compaixão, 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 lhe deram vinagre. Jesus recusou, sentindo agonia da morte e da dor. Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava ao Pai, ó divino Jesus, 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 o bom Redentor, de novo clamou, sem forças porém, o Mestre expirou, mas ele viveu, ele está vivo, ele está no nosso meio. Esforça-te, igreja, esforça, já não há mais tempo de brincar, de racha, de calabaia sébia, oh glória. A luz se fez trevas, a terra tremeu, morrendo na cruz, o Filho de Deus, de Deus, de Deus, rasgou-se o véu da separação, nos dando a graça, a paz e o perdão. Eloi, 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 lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, 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 o bom Redentor, de novo clamou, sem forças porém, o Mestre expirou. Obrigado, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. No canto, raia, sébia, levidecaia, sóbia. Oh, glória. Está chegando a hora de partir. Prepara-te, ó igreja, para subir. Vigia, sempre firme, oração. É tempo da real consagração. Jesus sempre vem do céu em glória, majestade santa e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Em breve os anjos vão anunciar
anunciar que em Cristo em grande glória vai descer, a igreja triunfante subirá e os crentes com Jesus irão viver. Jesus em breve vem do céu em glória, majestade santa e poder. Medita, ó igreja, que Jesus, que dia glorioso há de ser. E quando estivermos lá no céu, em morte nunca mais se falará. O gozo, a alegria e o prazer para sempre com Jesus iremos ter. Jesus em breve vem do céu em glória, majestade santa e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Nos capacita, Senhor, nos prepara para esse dia, Pai. Somos tão falhos, Pai, mas dependemos totalmente do Senhor, meu Pai. Por isso, nesta noite, a direção do culto, do trabalho está nas tuas mãos, em nome de Jesus. E você diz: eu passo a oportunidade para quem é de direito nessa noite. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Igreja, eu sei que o culto já se iniciou, inicia às 7 horas, mas eu convido os irmãos, vamos fazer 10 minutinhos de oração. Se você quiser dobrar o seu joelho na cadeira, pô, vai 10 minutinhos de oração. A gente tem um costume, igreja, de orar e todo dia clamar e falar com Deus: eu preciso disso, eu preciso daquilo e outro. Mas eu vou falar para os irmãos uma coisa: e se hoje for o nosso último dia, igreja, faça uma reflexão, peça perdão a Deus nesse momento, igreja. Vai falando com Ele: Senhor Jesus, me perdoa, Senhor Jesus. Só o Senhor sabe, meu Deus, até onde o Senhor vai permitir eu viver. A certidão de óbito está na mão do Senhor. Só o Senhor sabe, Jesus, daqui para frente como vai ser a minha vida. Se eu sair daqui para fora, Jesus, e o Senhor tirar o sopro de vida meu, Senhor Jesus, que eu venha estar pronto, meu Deus, para aquele grande dia, em nome do Senhor Jesus. Vai tendo de misericórdia de mim, Senhor Jesus. Vai tendo de misericórdia da igreja nesse momento. Vai nos ajudando, Senhor, ligado no teu trono de glória nesse momento. Espírito Santo, vai trazendo na nossa mente tudo aquilo que necessitamos pedir perdão ao Senhor. Espírito Santo, vai nos quebrantando. Espírito Santo de Deus, vai quebrantando a cada um nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Tente misericórdia de nós, meu Deus. Quando das vezes a gente fala para o Senhor da nossa família, do trabalho, mas se nós partir agora, meu Deus, o trabalho vai ficar, a família vai ficar, tudo vai ficar aqui, Senhor Jesus. Tente misericórdia de nós, no nome do Senhor Jesus. Tente misericórdia da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, me ajuda a estar pronto, em nome do Senhor Jesus, para o arrebatamento. Porque se o Senhor, esse for o nosso último culto, meu Deus, só o Senhor sabe onde nós vai descansar, Senhor Jesus. Só o Senhor sabe onde cada um aqui vai descansar a sua eternidade. Senhor Jesus, nos ajuda a largar as práticas que não agradam ao Senhor. Espírito Santo, vai quebrantando em nome do Senhor Jesus. Vai nos ajudando a importar com as coisas do alto. Vai nos ajudando a ligar no trono
de glória, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, nós estamos insistindo pela tua presença, meu Deus. O Senhor não precisa de nós, somos nós que somos 100% dependentes do Senhor, somos 100% dependentes desse Deus vivo, somos 100% dependentes de Jesus nas nossas vidas. É Jesus nas nossas vidas, é Jesus. Espírito Santo de Deus, se tiver alguém aqui nessa noite, meu Deus, necessitado, Jesus, ser renovado pelo Espírito Santo, as suas forças, Espírito Santo, Espírito Santo, renova vidas nesse momento, em nome de Jesus. Se tem alguém aqui, meu Deus, que está perdido, Senhor Jesus, se tem alguém aqui que está caminhando em caminhos tortuosos, Espírito Santo, vai trabalhando nessa vida, que ele possa se converter verdadeiramente, que ele possa nesse momento ter um encontro verdadeiro com Cristo Jesus nessa noite, meu Deus. É porque somente se o Senhor Jesus, se nós tivermos um encontro verdadeiro com o Senhor, aí sim nossa vida muda, aí sim, meu Deus, nós somos mudados. Então Jesus, vem de encontro à igreja, vem de encontro a cada um que já está de joelho, clamando pelo Senhor, clamando. Jesus, vem de encontro nessa noite. Espírito Santo de Deus, trabalha verdadeiramente no nosso meio, que nós possamos sair daqui, meu Deus, sensível à presença do Espírito Santo de Deus, que nós possamos sair daqui quebrantado, transformado, libertos, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos sair daqui com a nossa mente renovada, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, trabalha nos nossos corações, meu Deus, não deixa mágoa, ira, ressentimento. Se nós tiver, meu Deus, nessa noite, que liberar o perdão para alguém, Espírito Santo, toca em nós, mostra a nós, prepara o momento certo para nós pedir perdão, em nome do Senhor Jesus, ou para liberar um perdão, no nome do Senhor Jesus. Se tiver algo, meu Deus, nessa noite, que nos atrapalha a alcançar a nossa salvação, Espírito Santo, nos ajuda a nos converter, Espírito Santo, nos mostra para nós mudar, Espírito Santo, nos corrige nesse momento, porque eu creio, Espírito Santo, que o Senhor é poderoso para falar com cada um nessa noite individualmente, o que ele necessita, se consertar com o Senhor, o que ele necessita, meu Deus, mudar diante do Senhor nessa noite, o que ele necessita largar nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Cada um aqui, meu Deus, nesse momento, Espírito Santo, vai trabalhando na mente, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, tudo aquilo que aprisiona ele no mundo espiritual, ele vem ser liberto, em nome do Senhor Jesus. Todo aquele, meu Deus, que não tem mais força de largar, Jesus, e vir para os caminhos do Senhor, o Senhor é a força dele, o Senhor é a nossa força nessa noite. Nós confiamos no braço poderoso de Cristo Jesus, nós confiamos no Espírito Santo de Deus para trabalhar nas nossas vidas, nós confiamos no Espírito Santo de Deus para nos converter verdadeiramente, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, eu te peço, meu Deus, vai nos incomodando sim, Espírito Santo. Espírito Santo, vai trabalhando na nossa mente sim, Espírito Santo, vai trabalhando no nosso coração sim. Se for necessário, meu Deus, que nós venhamos estar como aquele barro, Senhor Jesus, nos faz de novo, nos quebra, Jesus, e nos faz de novo nessa noite, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Mas nessa noite, meu Deus, nós vamos estar com o nosso coração como aquela terra fértil, com o Espírito Santo de Deus, a palavra venha cair nos nossos corações e venha dar frutos dignos de arrependimento. Nós necessitamos nos arrepender das nossas obras, nós necessitamos nos arrepender do caminho a qual nós estamos andando, que não agrada ao Senhor. Espírito Santo, vai trabalhando na vida de cada um e mostrando, meu Deus, o que cada um necessita se consertar diante do Senhor, meu Deus. Senhor Jesus, nos prepara para aquele grande dia. Espírito Santo, me prepara, meu Deus, para ter um encontro com Cristo Jesus. Meu Deus, tudo aquilo que o Senhor tem confiado nas mãos da igreja, nas nossas mãos, seja um dom, seja uma obra, meu Deus, que nós venha colocar em prática, nós venhamos colocar, Senhor Jesus, como soldado, nós venhamos colocar como servos, obediente, temente ao Senhor, no nome do Senhor Jesus. Nessa noite, meu Deus, nós venha verdadeiramente ter um encontro com Cristo Jesus, e aquele, meu Deus, que já é cheio do Espírito Santo, ele venha ser renovado, porque como é bom, Espírito Santo, o Senhor nos renovar, como é
volta. Aquele, meu Deus, que não tem mais temor, mostra ele em sonhos, Jesus, o Senhor brandando nesse céu. Quão terrível será para aqueles, meu Deus, que não crê. Quão terrível será para aqueles que não está pronto e nem está se preparando, nem se preocupando, Senhor Jesus. Porque para aqueles, meu Deus, que está com as suas vestes lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, vai ser o melhor dia da vida dele. E eu creio, Senhor Jesus, se for da permissão do Senhor, vê o Senhor brandar nesse céu, Jesus. Aqui está um povo, meu Deus, aqui está, Senhor Jesus, uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Aqui está, meu Deus, mais um pouquinho desse povo, Senhor Jesus. Nós estamos aqui nessa noite, meu Deus, é para que o Senhor venha trabalhar nas nossas vidas, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Aleluias. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Senhor, Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus. Mais meia hora, igreja. Aleluia, Jesus. Quero estar convidando a missionária Elizabeth para estar louvando. Logo em seguida o Paulo Henrique para ser uma palavra inicial e logo em seguida a oração. Aleluia. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Quem vem adorar o Senhor nesta noite, glória a Deus, exalta o Senhor, glorifica o Senhor nesta noite, com teu glória a Deus, com teu aleluia, porque Ele se faz presente aqui no nosso meio nesta noite. Vamos adorar o Senhor com louvor. Você conhece, louva juntamente comigo, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mais santo
uma oportunidade nessa noite. Aleluia. Trazer a palavra inicial. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Salmos. Aleluia. Glórias a Deus. Salmos 121. Aleluia. 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 Aleluia, Jesus. Salmos 121. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Salmo 121, versículo 1. Vai dizer assim: título: Deus, o fiel guarda dos homens. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Possa sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amados e queridos irmãos, os Salmos, ele não é capítulo, ele é cântico da Bíblia. Aleluia, Deus. E Abreu vai dizer que o salmista Davi, Aleluia. ele vai escrever em Salmo 121, conforme nós lemos: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Mas olha o que ele disse: elevo os meus olhos para Aleluia. os montes. Ele elevava os seus olhos para os montes. Sabe por quê? Porque os montes, o monte, ele pode passar qualquer estação, inverno, verão, mas ele está ali de pé, ele está ali prevalecendo de pé. E ele eleva os seus olhos para o monte, e ele disse: de onde vem o meu socorro? E ele disse: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia. E tem tanta gente que fala: o meu socorro é da polícia, o meu socorro é do bombeiro, é da ambulância. Mas o nosso socorro, ele vem do Senhor. O nosso socorro, ele vem de Jesus. Porque ali, a polícia, o bombeiro, ele pode chegar na hora errada, ele pode errar, ele pode falhar. Mas Jesus não, ele chega na hora certa. Na hora certa dele agir, ele age. Na hora certa dele salvar, ele salva. Porque o Senhor Jesus, ele é o nosso socorro aqui nessa noite. E a palavra do Senhor Jesus, ele vai dizer, continuando, ele disse: ele não permitirá que os teus pés vacilem, ele não dormitará aquele que te guarda. Meus irmãos, o Senhor Jesus, ele não dorme, mas o Senhor Jesus, ele está sempre ligado, nos guardando, nos protegendo, nos dando socorro cada dia mais. Meus irmãos, você já pensou quantos livramentos o Senhor Jesus, ele já te deu? Só hoje, só nessa noite, o Senhor Jesus, ele já te deu livramento. Quanto livramento de acidente, de carro, de moto, o Senhor Jesus já te deu. Só de você estar aqui já é um livramento. Verdade, Jesus. Meus irmãos, guarda uma coisa para você que nessa noite: nunca é você que vem para a igreja, sempre é o Espírito Santo que te traz. Porque, meus irmãos, se fosse para a gente, nós estávamos em casa, no sofá, na cama. Mas sempre é o Espírito Santo de Deus que nos traz para a igreja, para nós adorar e buscar a presença do Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que é certo que ele não dormita e nem dorme. Ele não dormita. A Bíblia vai dizer que ele não dormita e ele não dormitará. Ele não toscaneja e ele não vai tosquejará, porque Jesus, ele é o nosso Deus aqui nessa noite. E continuando, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus é quem te guarda. O Senhor Jesus é a tua sombra e a tua direita. E de dia não te molestará o sol, e nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para todo sempre. Porque o Senhor Jesus, ele é o nosso refúgio, ele é o nosso socorro aqui nessa noite. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Vamos fazer oração em nome de Jesus. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Soberano
soberano Deus e eterno e grandioso Pai. Ó Senhor Jesus, eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, ó Pai, vai conduzindo o culto aqui nessa noite, ó Pai, vai capacitando, Pai, a tua igreja, ó Pai, o Senhor socorro da tua igreja, Pai, ó Pai, que o Senhor possa, Pai, nos firmar na rocha, ó Pai, que a gente possa ser igual ao monte, Pai, que a gente possa estar de pé, Pai, em nome de Jesus, que possa vir, Pai, seta, o diabo possa te levantar, o inferno, Pai, mas eu creio, Pai, que se nós estiver na tua segurança, nós vamos estar igual ao monte, nós vamos estar prevalente, Pai, diante do Senhor Jesus. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, vai nos trabalhando aqui nessa noite, vai nos renovando aqui nessa noite. Queima, Jesus, toda a seta do diabo, queima, Pai, toda a aça do diabo, toda a astuta do diabo, Pai, toda a ossa de maldade, Pai, contra a tua igreja. Ó Pai, eu te peço, Espírito Santo de Deus, a pessoa que vai pregar aqui nessa noite, ó Pai, que não venha ser, Pai, a palavra do homem, mas que venha ser a palavra do teu Espírito Santo de Deus. Ó Pai, toma a mente do teu sobreiro, toma a mente da tua igreja, vai queimando o Espírito Santo de Deus todo mal, vai queimando o Espírito Santo de Deus toda seta do diabo. Ó Pai, que se entrou aqui, Senhor, triste, cabisbaixo, Senhor, que possa sair alegre, Espírito Santo, que possa sair cheio do teu Espírito Santo, que possa sair com a convicção, Espírito Santo, de te buscar, de ler a tua palavra, Senhor. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, vai conduzir nos trabalhos, Jesus, que nós possamos prevalecer diante de ti, Pai, em nome de Jesus. Eu quero te pedir, Pai, e te agradecer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Igreja, hoje eu estava vendo um testemunho, achei uma coisa interessante. O pregador, quando ele ganhou a oportunidade, ele foi falar do testemunho de vida dele. E ele veio de fora do Brasil, e a família dele era do candomblé e servia os demônios. Aí ele disse que um dia ele desobedeceu o pai dele virou para ele e falou assim: se você me desobedecer, eu vou te deserdar, eu não vou deixar você receber a herança. Aí dizer que ele pensou assim: herança? A herança que você tem é só que é um monte de osso lá no fundo. Igreja, você vai ver quando as pessoas servem o maligno, igreja, não tem nada. Quando serve o inimigo, igreja, eles são cegados. Eles acham que eles têm alguma coisa, eles acham que eles têm uma herança, eles acham que eles têm algum bem. Não tem nada, igreja. O inimigo, igreja, ele escraviza. O inimigo, até aqueles que trabalham para ele chama eles de cavalo. Até aqueles que servem o inimigo, igreja, eles sofrem até muito mais, igreja. Quantos têm achado, igreja, que é melhor estar lá fora no mundo do que aqui, servindo a Jesus? Aqui, igreja, você está como servo, lá fora como escravo do inimigo. Lembra disso, igreja, fora da presença de Jesus é escravo do diabo. Na presença de Jesus nós estamos como servos. E ele fala na palavra dele que aquele servo, que ele é obediente, naquele grande dia ele é recompensado como filho. Como filho, igreja. Nós vamos ser recompensados, reconhecidos como filho de Deus Altíssimo. Nessa noite quero dar uma oportunidade para o pastor Paulo. Queridos, abra a Bíblia lá no livro de Apocalipse. Aleluia, Jesus. Apocalipse 22. Dá uma lição para contar em harmonia, glória, fica à vontade. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 22. Vai dizer assim a palavra do Senhor: e ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz de Jessé, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa diz: vem. E ao que ouve, diga: vem. E ao que tem sede, venha. E ao que se tome de graça da água da vida, porque eu testifico todo aquele que ouve
as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. 19. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que está escrita neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Aquele que ama, irmão, e pratica a imundícia, a idolatria, todo aquele que ama e comete a mentira, a prostituição, a Bíblia diz que estes ficarão de fora. Oh glória! Aquele que tem ouvido, ouça o que Deus está dizendo nesta noite. É para nós ouvir, dar crédito, obedecer e praticar. Não adianta estar de paletó e gravata, sai até o pé e não praticar o mandamento que a palavra diz. Ele está dizendo: ó, certamente cedo venho. Aquele que ouve, a igreja é a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Aquele que ouve, o Espírito diz à noiva: vem. E o que ouve, diga: vem. E quem tem sede, vem. Mas sabe o que hoje o povo está sede, irmão? Deixa da sexta-feira você ver. Sexta-feira o povo está com sede de ir pro boteco. Sexta-feira o povo está com sede de enfiar a cara na cocaína. Sexta-feira alguns falam: hoje é dia de maldade, é dia de maldade. Satanás está doidinho para ceifar a alma dele, ele nem sabe. Eu sou prova viva. Mas Cristo me libertou. Aleluia. Cristo também quer te libertar. Aleluia. Porque somente através de Jesus. Porque eu testifico a todo aquele que ouve a palavra da profecia deste livro. Se alguém acrescentar alguma coisa ou tirar o que nela está escrito, as pragas que está escrito neste livro vai sobrevir sobre esta pessoa. Então, irmão, não adianta, eu posso enganar a igreja, mas eu engano Deus, sim ou não? Não adianta nós viver uma vida de aparência. Não adianta nós querer mostrar que é aquilo que não é. É o que eu sempre digo, irmão. Ele cedo vem e ele está às portas. Não brinca. Você que tem um chamado, se o Senhor te chama, eu conheço pessoas que não vêm por causa dos colegas, dos amigos. Eu conheço pessoas, porque assim, quando você vem para Jesus, as amizades ruins afastam tudo, irmão. Acabou, irmão. As amizades da coca, as amizades do boteco, acabou. Já era. Seja totalmente dependente de Deus. Porque no momento mais difícil da nossa vida, lá vai estar Ele. Aí tem gente que serve ao diabo e diz: olha, Satanás fala na boca de alguns cavalos: quando tu chegar lá no céu, eu vou te dar uma patente, eu vou te dar um carro elevado. Satanás nem dono do céu, nem dono do inferno, ele é uma criatura de Deus. É Deus quem manda em tudo, é Deus que age em tudo. É o nosso favor, irmão. Aqui eu finalizo o tempo. Satanás, ele anda na coleira, ó. Ele tem limite. Ele vai somente até onde Deus permite. E nós queremos fazer o que quer. Eu sou pastor, eu sou mulher de Deus, eu sou homem de Deus. Se você é de verdade, você não se manda, você não faz o que você quer, você faz o que Ele quer. Aleluia. Mas tem muitos hoje, irmão, a moda é essa. Não, Deus perdoa. Deus perdoa, cuidado com esse negócio de Deus perdoa. Ele perdoa, mas a consequência vai ficar. Oh, aleluia. Acabou, glória, igreja. Oh, glória. Olha, irmão, eis que cedo vem, e o meu galardão estará comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Qual é a tua obra? Tu sabe que Deus não sabe da nossa podridão, irmão? Você pensa que Deus não sabe da nossa safadeza? Ele sabe, irmão. Ele vai pesar cada um na balança. Verdade.
Passado, repita comigo, passado. Amanhã é mistério, é o quê? E agora, irmão? Ei, presente é agora. Passado acabou. Amanhã é mistério, nós nem sabemos se vai existir. Aqui é o agora. Ah, pastor, mas eu vou casar, tem um monte de gente querendo casar. Isso não tem tempo. Não, pastor, não, você tem que saber casar. Porque se você casar errado, vai casar com o diabo. Pastor, tem tanto homem, tem tanta mulher destruindo o ministério do outro. Se tu não casar certo, se tu casar errado, amém, a Bíblia diz, do Senhor, o que ele diz? Eis que cedo, e cada um, eu tenho um galardão de cada um. Glória a Deus. Ele vem sem demora. Qual é o teu galardão? O que você está plantando? Irmão, ele sabe abrir mão de tanta coisa. Abrir mão de tanta, até hoje eu ainda, porque a carne é tribulada, a nossa natureza. Esse dia eu estou me espraguejando. Falei, Deus, eu sou imundício, eu não valho nada, eu sou um miserável, Senhor. Ai, Senhor, misericórdia, sabe, irmão? É a graça que nos constrange, o amor. Eu falei, Deus, e agora? Para onde eu vou correr? Para onde eu vou me ausentar? Sabe quando você se constrange? Quando você conhece que a sua natureza ela é depressiva e miserável. A gente vê que é sua graça, irmão. Glória a Deus. É só Ele para nos socorrer, é só Ele, é só Ele. Verdade. É só Ele. É só Ele, irmão, mais ninguém. Eu finalizo. Não teve aquele dia que você está bem, mas não está bem? Sabe o que é? O Espírito papai, ó, querendo subir. Eu não fico querendo morrer pedindo a morte, não, mas tem dias que eu falo, Deus, se o Senhor quisesse me levar agora, eu queria. Olha que eu enjoo desse mundo e eu gosto de viver, que eu não gosto não. O que é que Jesus falou? Aquele que odeia a sua vida neste mundo, o quê? Guardá-la, persevera, para o mundo vindouro. Aí o povo não, o povo só está aqui, eu quero daqui, eu quero daqui, eu quero daqui, eu quero. Mas e o céu? Irmão? O Senhor colocou no meu coração, nós vamos fazer uma campanha aqui, irmão. Mateus 6,33, quem está lá? Não acredito. Não. Ih, misericórdia. João 8,32, né? Buscar o reino dos céus. Buscar o reino dos céus e a sua justiça. E o quê? E as demais coisas que serão acrescentadas. E mais o quê? Perdão? Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas Ele acrescenta. Serão acrescentadas, Ele acrescenta. Olha, irmão, o lírio dos campos, ele é com as aves do céu. Ele cuida da sua igreja. Mas sabe onde está o nosso umbigo? Nosso umbigo está aqui, ó. Nós temos que pegar o umbigo assim, irmão, e ó, fazer com a irmã Bete. Se a irmã Bete não cortar o umbigo do Isaías, não vinha, não. A irmã Bete pegou a tesourona lá, mas tem que cortar, irmão, tem que desligar, ué. Tem que se alimentar. Daqui um dia está andando sozinho, está papando, mamando sozinho. Acabou. Você já sabe andar, você já está ouvindo da palavra. Fica esperto, viu? Ei, escapa pela tua vida. Eu já puxei a orelha pequenininha. Falei, teu pai está orando, já está. Teu pai está orando. Vai olhar a tua hora, menina. Não, pastor bom não é aquele que passa a mão na tua cabeça, não é aquele que te corrige, aquele que fala a verdade. Porque lá no mundo, lá atrás, eu não tinha amigo não, pensando que quem manda e passa. Na hora do vamos ver, meu filho, na hora que a quadrada chegou, eu falei, eu não sou isso tudo que eu penso não sou isso tudo não, mas Ele é. E Ele me encontrou, Ele te encontrou nessa noite. Aplauda Ele, glorifica Ele. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Igreja, eu vou ter aqui em João 21. João 21, 19. João 21, 19. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. João 21, 19. Amém, igreja? Aleluia. João 21, 19. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Igreja, aqui em João 21, igual eu li para os irmãos, vem falar que
que Pedro, ele ia morrer de uma forma que ia glorificar a Deus. Já parou para pensar nisso, igreja? A morte de um homem ia glorificar a Deus. Você já morreu para o mundo para glorificar a Deus? Ou ainda você está bem vivo lá no mundo, pulando lá ainda? Faça uma análise nessa noite. Você já morreu para o mundo para glorificar a Deus? E no final, olha o que Jesus, depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me, segue-me. Quantos têm falado: Jesus, não vou te seguir por conta da minha família, por conta da minha mãe? Jesus, se eu te seguir, minha mãe morre, mas minha mãe é católica, Jesus, aí eu tenho que esperar primeiro. Jesus, se eu te seguir, Jesus, tanta coisa na minha vida, não tem como largar. Agora não, Jesus, amanhã. Mas Jesus só falou para Pedro uma coisa: depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Só isso, segue-me. Assim Jesus fala nessa noite: segue-me. A decisão está nas suas mãos, está na minha mão, de seguir ou não, ou de colocar muitas coisas que te peça. A palavra de Deus fala: não acha motivo de tropeço de seguir Jesus. Quantos têm achado, igreja, motivo de tropeço? Quantas coisas tem que fazer as pessoas tropeçar? Jesus fala isso: não, Jesus, isso aí agora não. Larga isso, não, Jesus, isso aí agora não. Mas igual foi falado nessa noite, igreja, igual foi falado nessa noite, um dia, igreja, vai brandar nesse céu. O pastor falou aqui, igreja, sobre casamento. Olha para você ver: se você não casar com uma pessoa que quer morar no céu, prepara o joelho, viu? Se você não casar com uma pessoa que quer morar no céu, prepara o jejum, viu? Prepara a oração. Vai sofrer, você vai sofrer. Então escolhe uma pessoa que quer ir morar no céu, para você não sofrer. Escolha uma pessoa do seu lado que quer morar no céu, igreja, nessa noite. E eu agradeço a minha rica oportunidade. Eu peço aos irmãos, vamos ficar de pé. Vou passar para a Débora Esther, vai ministrar a palavra. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Vocês me ajudam, igreja, na oração pela vida dela? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluias, aleluias. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e grandioso Pai, Senhor Jesus, nós, meu Deus, te clamamos, Espírito Santo. Usa a Débora Esther assim como o Senhor sempre tem usado, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós cremos, Jesus, que a tua palavra ela é poderosa. Nós cremos, Jesus, que o Senhor ainda fala nessa terra. Nós cremos, Jesus, que tudo está, meu Deus, no teu controle. Tudo, meu Deus, está em tuas mãos. Nessa noite, Espírito Santo, que venha trabalhar verdadeiramente nas nossas vidas. Espírito Santo de Deus, o Senhor é poderoso para trabalhar em formas diferentes aqui na igreja, em vidas diferentes, meu Deus. E nós cremos que a tua palavra nessa noite, meu Deus, vai ser pregada e nós vamos sair daqui saciados pela tua palavra, no nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos, capaz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aquele que trouxe a palavra, abre em Atos, depois de João. Aleluia. Glória a Deus. Atos capítulo 5. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Atos capítulo 5, versículo 1. Glória. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Jesus, aleluia. Glória a Deus. Vamos estar lendo nesta noite Atos capítulo 5, versículo 1, que nos fala assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dizei-me, vendeste portanto aquela terra?
Ela respondeu: sim. Portanto, versículo 9: tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. E no mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, levando a sepultaram junto ao marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Amém? Pode se assentar nessa noite adorando o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos ver que em Atos, a partir do momento que o Senhor Jesus ele se entrega, ele é assunto aos céus, aqui no capítulo 1 de Atos, que ele se despede dos discípulos, nós vamos ver que o Senhor ele tinha deixado uma ordenança em Lucas 24 ali no versículo 49, que os discípulos ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, até que do alto o Espírito Santo descesse ali e enchesse aqueles homens. Então nós vamos ver que o Espírito Santo ali, ele desce no capítulo 2 em Atos, e a partir daquele momento a igreja ela começa a crescer. Naquele momento ali quase 3.000 homens ali, eles já são batizados e cheios do Espírito Santo em Atos 2. Então nós vamos ver que a partir daí a igreja começa a passar uma perseguição, porque no capítulo 3 nós já vemos a perseguição com João e com Pedro, que são presos. Então nós vamos ver que a igreja cresce, que a igreja começa também a passar por perseguição. Vamos ver que eles começam a perseguir não a Pedro, não aos discípulos, não por causa dos homens ali, mas por causa de Jesus Cristo, a qual eles pregavam. A perseguição dos fariseus, dos sacerdotes ali, daqueles homens, era por causa do nome de Jesus, era por causa do poder que eles ali, quando eles foram batizados, eles receberam autoridade pelo Espírito Santo de Deus. Então eles começam a passar por perseguição. Então nós vamos ver que quase 3.000 homens, chega a 5.000 homens ali, e a igreja crescia e se fortalecia. E nós vamos ver que a igreja começa a passar dificuldades, começa a passar lutas, tanto financeira, tanto em alimentos. Nós vamos ver, se nós formos voltar aqui no capítulo 4, no versículo 32 até o 35, vem falar que todos ali que tinham uma propriedade, os mais ricos, os que tinham mais condições, eles vendiam a sua propriedade, tiravam a parte do valor e depositavam aos pés dos apóstolos, aos pés de Pedro. Porque quando Jesus ele chama a Pedro e fala com ele que ele vai edificar a sua igreja sobre Pedro ali, a gente vê que o chamado de Pedro era diferente dos outros. Nós vemos que Pedro ele foi chamado a pastorear todos os problemas ali entre a igreja, entre os apóstolos, era levado até Pedro. Pedro ele estava à frente ali da igreja. Pedro ele tinha uma autoridade espiritual diferente. Ele era para pastorear, para estar à frente. Por isso que quando Jesus fala com ele: Pedro, quando você se converter, ajuda os teus irmãos, porque além de Pedro ser mais velho, o Senhor ele tinha um chamado na vida dele. Então nós vamos ver que eles levam ali Barnabé também, que é chamado José, e os apóstolos colocaram o seu nome como Barnabé. Ele vai e vende a sua propriedade também e deposita aos pés de Pedro. Então todos ali que passavam dificuldade, precisavam de um alimento, precisavam de um socorro, eles iam até Pedro. Pedro e os apóstolos ali iam e derramavam sobre a vida dele aquilo que eles estavam precisando. Só que nós vamos entrar no capítulo 5 e vemos Ananias e Safira. Eles foi querer mostrar que eles também poderiam fazer algo. Só que o erro deles foi mentir ao Espírito Santo. Porque tudo aquilo que nós fazemos, seja bom, seja ruim, nós podemos até enganar as pessoas por fora. Estamos com uma boa intenção, mas o Senhor ele conhece o nosso coração. O Senhor ele sabe qual é a nossa intenção, se verdadeiramente nós estamos fazendo para glorificar o nome dele, ou é
se é para nós aparecer, ou se é para que o nosso nome seja glorificado em nome do Senhor. Então nós vamos ver que Ananias vai diante a sua mulher, chama a sua mulher, vende a propriedade. A palavra do Senhor não relata por quanto eles venderam. E quando eles combinam, eu vou entrar primeiro, vou depositar aos pés de Pedro e vou falar que é portanto. E quando você for entrar, você fala que foi portanto. Então eles vão, Ananias vai diante a Pedro. Só que quando Pedro está ali cheio do Espírito Santo, não fica enganado. E o interessante é que se Pedro aqui nesse momento, ele não fosse cheio do Espírito Santo, ele não tivesse o discernimento, ele não tivesse a sabedoria, o que Ananias e Safira fez, ali ele teria uma brecha dentro da igreja. Ali poderia ser aonde o inimigo vinha e queria fazer uma baderna, fazer uma bagunça, e começava aos pouquinhos a sujar as vestiduras daquele povo. Mas só que Pedro, ele estava selado pela presença do Espírito Santo. Pedro, ele estava revestido da presença do Senhor. Pedro, ele sabia a qual Deus que ele servia. Ele sabia que um tempo atrás ele quase se desviou, ele se entristeceu muito, mas a partir de Atos 2, Pedro, ele se levantou na presença do Senhor com autoridade e verdadeiramente com sede da presença do Senhor, e verdadeiramente agora disposto a morrer por Cristo. Então nós vamos ver que quando ele entra, assim que ele entra e deposita aos pés, Pedro já pergunta: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Pedro pergunta a ele: conservando porventura não seria o teu? Se ele não havia necessidade de Ananias vender a sua propriedade. Não era obrigado, não é obrigado você vir na igreja, não é obrigado você fazer algo para agradar o Senhor, não é obrigado você fazer algo para o Senhor. Você tem que fazer por livre e espontânea vontade, você tem que fazer. Mas o Espírito Santo, ele está, como Paulo já falou, ele já está todo o tempo trazendo ao teu coração para que você venha cultuar, para que você venha orar, para que você venha participar dos cultos, para que você venha estar próximo da presença dele. Mas você não é obrigado, eu não sou obrigado. Nós vamos se nós queremos, nós obedecemos se nós quiser. Não é obrigado a obedecer. O Espírito Santo, ele não vai te forçar a nada. Só que há uma consequência de quando nós rejeitamos a ordenância do Senhor, de quando nós fazemos da nossa maneira. E Ananias e Safira achou que era somente lá e mentir e enganar. Só que eles deram de cara com o Espírito Santo quando eles chegaram lá. Eles acharam que ia chegar dentro da igreja e ia fazer da forma que eles queriam, e não é da forma que nós queremos. Então nós vemos, trazendo para nossa realidade, nós vemos que hoje tem muitos que chegam dentro da casa do Senhor como Ananias e Safira, chega com a vestidura, chega com a aparência até de cristão, falando bem, falando até em mistério, achando que está enganando a direção, achando que está enganando o pastor. Mas como já foi falado, o pastor, quando ele ora, o pastor, quando ele busca, ele não, nada fica em oculto diante ao pastor, porque o Espírito Santo, ele testifica. O Espírito Santo, ele mostra, como já foi falado uma vez, quando tem alguém pregando na direção dele mesmo, você sabe quando é alguém que está pregando, falando de si mesmo. Eu e você sabemos quando é algo na direção do Espírito Santo. Nós sabemos identificar, nós vemos a forma da pessoa ministrar, a forma da pessoa agir dentro da casa do Senhor. Nós sabemos diferenciar uma pessoa cheia do Espírito e uma pessoa que não é cheia do Espírito Santo de Deus. E Ananias não havia necessidade de mentir, mas ele foi achar que era necessário aparecer. Não, todos estão fazendo, todos estão indo lá e vendendo a sua propriedade. Eu também vou, eu também faço, eu também quero que o meu nome seja falado entre um daqueles que venderam.
Porque sempre quando alguém abençoa, a gente fala, a gente mostra, fala, o irmão abençoou, o irmão, a irmã abençoou a casa do Senhor. E muitos querem a glória para si, muitos querem o seu nome falado, muitos querem que o seu nome apareça. Só que Ananias, quando chegou, ele se encontrou com o Espírito Santo. E ele vem e Pedro fala com ele: conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em seu poder. Ele poderia vender, poderia ficar com o valor inteiro para ele, mas ele quis aparecer diante a Pedro e os demais irmãos. É aonde o Senhor fala com ele: porque designaste, assentaste no teu coração esse desígnio, não mentisse aos homens, mas a Deus. E no exato momento a qual que Pedro fecha sua boca, ouvindo Ananias essas palavras, ele cai e morre diante aos pés de Pedro. Ele cai e morre dentro da igreja, porque mentiu não a Pedro, não mentiu aos homens, mas mentiu ao Espírito Santo da verdade. E o Senhor, hoje, se ele for agir dessa forma qual ele agiu com Ananias e Safira sobre a igreja desse templo, desse século a qual nós estamos vivendo, se hoje o Espírito Santo for agir da mesma maneira dentro da casa do Senhor, com muitos que estão mentindo, estão fazendo da casa do Senhor covis de ladrões, fazendo da casa do Senhor bagunça, estão fazendo da casa do Senhor como se fosse um bordel, como se fosse um boteco, fazendo da casa do Senhor, das ovelhas do Senhor, de qualquer maneira, tratando de qualquer forma. Se o Senhor ele começar a levantar homens e mulheres com a mesma autoridade a qual foi dada a Pedro, isso nos assusta. No entanto, que nós vemos que nenhum dos irmãos, todos ficaram assustados, todos temeram o que aconteceu. Ninguém ousava tocar nesse assunto, ninguém ousava falar sobre isso, porque houve grande temor. Algo que acontecia antes da crucificação, que era quando o sacerdote entrava dentro do templo, do Santo e do Santo. Se ele estivesse em pecado, ele morria. Verdade, Deus. Só que quando Jesus se entrega na cruz do Calvário, vem o tempo da graça. Vem o tempo da graça. Mas mesmo assim, da mesma forma que acontecia com o sacerdote, da mesma forma que aconteceu com os filhos de Arão, quando ofereceu incenso, fogo estranho ali ao altar do Senhor, assim como aconteceu com Ofni e Finéias, fazendo prostituições dentro da tenda, na porta da tenda do Senhor. No tempo da graça aconteceu uma morte dentro da casa do Senhor. Já tinha passado, já não era mais o costume de homens entrar na presença do Senhor em pecado e morrer diante da presença dele, porque a graça veio, mas a presença do Senhor ela não muda. Se for necessário hoje o Senhor descer com o Espírito e recolher a vida de muitos que estão brincando, Ele vai recolher, vai descer, Ele vai trazer o juízo, Ele vai trazer a morte, seja ela física, seja ela espiritual. Só que nós não estamos preparados para começar a ver essas coisas. Nós achamos, nós lemos, isso já traz um temor dentro de nós. Imagina nós presenciar uma cena dessa. Imagina aqueles que estavam ali com Pedro, porque creio eu que não estava somente Pedro e Ananias ali, não estava só os dois, tinha mais pessoas ali dentro da igreja, dentro do templo ali, tinha mais pessoas. Aquelas pessoas se assustaram e temeram e viram o grande poder do Senhor. Então nós vamos ver que Ananias cai e vem os irmãos, vem os homens, cobrem o seu corpo e levam. Só que a sua mulher não está ciente que o seu marido tinha morrido. Safira não sabia que o seu esposo tinha morrido, porque naquele tempo mulher ela não tinha voz. Se o marido saísse de perto, se o marido andasse ali naquele momento ali,
eles não se preocupavam, e não é igual hoje, que nós temos essa facilidade da mulher comunicar, da mulher falar entre os homens. Então Ananias sai, a Bíblia não relata para onde Ananias morre, a gente não sabe aonde Safira estava, mas passado quase 3 horas, ela entra, ela faz conforme o seu esposo a ordenou, ela obedece o seu esposo, vai diante ao Pedro, fala com Pedro, aonde Pedro pergunta. Dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dizei-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou Pedro: porque entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés do que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-a morta e levando-a, a sepultaram junto ao seu marido. Quase 3 horas depois, ela entra. Da mesma forma, ela morre, porque combinou com seu marido a tentar o Espírito do Senhor. Nós temos que tomar cuidado, porque Ananias tentou a presença do Senhor, ele testou até onde ia a bondade do Senhor. Só que tem um limite ao nosso pecado. Sodoma e Gomorra foi destruída porque o seu pecado ultrapassou o limite. Nós não vamos deixar de pecar, mas há um limite a qual nós, quando começamos a pecar, e se a pessoa não se arrepender, só se cometer o pecado e se sujando, e o cheiro vai subindo como um podridão ao cheiro do nosso Senhor Jesus Cristo, é aonde vem o juízo. Aí a pessoa não se arrepende, a pessoa não muda. O Senhor levanta homens e mulheres de perto, de longe, fala com ele, mas não dá ouvido, porque a sensibilidade já está longe, já não ouve mais a voz do Senhor. E é aonde a pessoa ela morre, tanto físico, tanto espiritual, porque o Senhor ainda ele mata. O Senhor ele ainda tira a vida de homens que estão brincando com a presença do Senhor. Ele ainda fere, ele ainda mata. Muitos acham, não, Deus é amor. Sim, Deus ele é amor, mas ele ainda é fogo, e fogo consumidor, ele é justiça. Ele ainda fere, ainda vai vir o juízo, ainda vai vir o peso sobre aqueles que estão fazendo do Evangelho, escarnecendo de Cristo, pisando na cruz do Calvário, pisando em Jesus. Todas as vezes que nós negamos, todas as vezes que nós nos afastamos, todas as vezes que caímos, que a pessoa ela cai em pecado, que a pessoa retrocede, ela está pisando na cruz, ela está pisando no sacrifício de Cristo, porque Gálatas 5 nos fala, versículo 1, que Ele nos limpou, que Ele nos libertou, e que nós não devemos nos submeter de novo ao jugo da escravidão. Ele nos libertou uma vez para assim nos limparmos e nos santificarmos cada vez mais, não para nós retrocedermos no pecado, não para que nós venhamos cair de novo, mas para que nós venhamos nos permanecer de pé. E nós só vamos permanecer de pé se nós estivermos enraizados em Cristo. Nós só vamos permanecer se nós estivermos buscando a presença do Senhor. Não adianta nós querer colocar uma máscara, uma veste física tampando quem nós somos, porque o Senhor ele sonda o nosso coração, ele sabe o que se passa antes mesmo do que a palavra chegue na minha boca e na sua boca. Ele já sabe o que eu e você vamos pedir, ele já sabe o que nós necessitamos, ele sabe o que nós vamos pedir. Não adianta nós querer enganar, o nosso coração ele é enganoso, o nosso coração ele é enganoso. É aonde está o perigo. É aonde está o perigo por o nosso coração ser enganoso. Será que verdadeiramente nós estamos servindo a Cristo fielmente, ou nós estamos enganando a nós mesmos? Será que verdadeiramente nós estamos libertos, ou nós estamos enganando a nós mesmos? Será que verdadeiramente nós estamos vivendo esse evangelho genuíno, ou nós estamos enganando a nós mesmos? Porque o nosso coração é enganoso,
O problema, como o diácono Pedro falou, é nós chegarmos lá em cima e acharmos que nós estamos salvos. Nós não estamos, porque nós enganamos a nós mesmos aqui. E o Senhor falou, o Senhor mostrou, mas não, Senhor, eu já sou liberto, eu já fui lavado, eu já fui remido no sangue do Cordeiro, mas não foi limpo verdadeiramente, não mergulhou verdadeiramente no Evangelho. Porque aqueles homens, esses homens, os apóstolos, a igreja primitiva, todos aqueles que verdadeiramente, a partir de Atos 2, aqueles que verdadeiramente vieram para Cristo, eles tiveram sua vida mudada, transformada de uma forma sobrenatural. Hoje nós não vemos mais isso, não porque Cristo não faz, é porque eu e você não queremos, é porque nós não deixamos a Cristo nos transformar, é porque não deixamos o Espírito Santo agir, é porque nós não queremos mudança, é porque eu e você não vivemos o Evangelho genuíno. Ele vem, Ele chama, Ele nos chama todos os dias para o conserto, Ele nos chama todos os dias para voltar ao primeiro amor, Ele nos chama para a santificação, mas basta eu e você querer. Eu estava vendo ontem o pastor Gilmar Santos pregando nos Gideões, na época ali de 90, 97, e vendo os cultos, vendo a forma que Deus usava aquele homem, a forma que o Senhor tomava ele em cima daquele altar. Assim, quando ele pegou o microfone, que ele começou a pregar, ele tinha pregado no dia anterior à noite, estava pregando à tarde, tinha mais de 100 mil pessoas ali naquele lugar, e ele pregando, ele começou a orar antes de entrar na palavra. E ali naquele momento que ele estava orando, ele se diminuindo, se humilhando diante ao Senhor. Quantos de nós hoje, quantos hoje pega para orar, quantos hoje se exalta em cima do altar, quantos hoje, só por estar na presença do Senhor, acha que é bom demais, acha que é Ele que faz. E ele se diminuindo, ele se humilhando, ele chorando e pedindo ali que pela misericórdia o Espírito Santo brandasse ali naquele lugar. O Senhor toma aquele homem, a boca dele, entre 100 mil pessoas que estavam naquele lugar, o Senhor fala na boca dele a uma mulher que estava com câncer. Tinha uma mulher ali no meio que já estava careca, já estava fazendo quimioterapia, já estava desenganada, estava para morrer, mas o Senhor falou com ela ali naquela noite, naquela tarde, que ela estava curada, que ela estava sendo curada ali naquele momento, porque o Deus dos céus brandou naquele lugar para curar a vida dela. E fora outras curas que o Senhor começou a fazer ali antes de entrar na palavra. Isso é um cristão genuíno, o poder do Espírito Santo na minha e na sua vida, quando nós começamos a buscar. E eu falo do Senhor, quantos anos, quanto tempo, como a gente não vê o culto dessa forma. Ô Espírito Santo, será que algum dia eu vou participar, eu vou ter o prazer de participar de um culto desse, de estar na sua presença e ver este milagre, não somente as curas, mas a presença que te constrange, que te quebra. E o Espírito Santo falou comigo: quantos de nós não está preparado para isso? Quantos de nós já não está preparado para viver esses milagres? Quantos de nós não estamos preparados para viver esses cultos do passado? Porque estamos sujos, estamos ocupados com coisas terrenas. Nós não estamos preparados, igreja, para viver esses cultos. Nós não estamos preparados para viver o maior, o sobrenatural do Senhor, porque nós não queremos compromisso, nós não queremos fidelidade com Cristo, nós não queremos mais intimidade com o Senhor. Somos nós que não queremos. Ele quer se brandar, Ele quer se fazer, Ele quer transformar, mas nós estamos com o nosso coração cheio de nós mesmos, com o nosso coração fechado, com a nossa mente fechada. Da boca para fora nós falamos que servimos, que nós queremos viver coisas grandes, mas nós não queremos verdadeiramente pagar o preço. Nós não queremos mais essa presença.
Mas um dia vai ser tirado. Um dia o Espírito Santo vai ser recolhido juntamente com o povo do Senhor. Aí sim vai vir uma tristeza. Aí sim vai vir a luta, vai vir a dificuldade, vai vir a depressão, vai vir a morte, vai vir muitos querer se matar e não vão conseguir. Teve a oportunidade, teve o privilégio de ter o Espírito Santo de graça, de buscar, de orar, de clamar, mas rejeitaram. Sabe por quê? Se nós formos meditar em Romanos, nós vamos ver que o Senhor fala através de Paulo, que desde o princípio o Senhor endureceu o coração de Israel em partes, para que a salvação viesse para os gentios. Nós somos como uma oliveira brava. Nós não tem valor, nós não tínhamos. Nós não éramos uma árvore frutífera, uma árvore boa, nós não éramos. Nós éramos gentios, nós éramos ruins. Mas o Senhor foi a Israel, antes mesmo de enviar o seu filho, endureceu o coração daquele povo em parte, assim como ele endureceu o coração de Faraó para não libertar o povo, para não deixar o povo sair e adorar o Senhor no Monte Horebe. Ele endureceu o coração do povo para que a salvação viesse para nós, alcançasse os gentios. Isso é a graça do Senhor sobre nós. É a graça nos alcançando. E hoje eu e você temos a oportunidade de apregoar esse evangelho. Sabe por quê? Eles rejeitaram o Messias. Eles rejeitaram. Jesus veio para Israel primeiro, sim. A nação amada são os judeus. Eles são a nação escolhida, a nação eleita. É um povo separado, é um povo que o Senhor ama, que o Senhor cuida. Mas eles rejeitaram. Eles não quiseram. Porque não havia nada que agradava. Isaías já nos descreve. Olhávamos para ele e não havia formosura, não havia beleza, não havia nada que chamava a atenção do povo. Era como foi levado como ovelha muda. Sabe por quê? Se ele abrisse a sua boca, ninguém o crucificaria. Se ele abrisse a sua boca, ninguém tocaria nele, porque a autoridade estava sobre ele, está sobre ele ainda. E ele zela pelo seu povo, ele cuida pelo seu povo. Nós vamos ver um pouquinho atrás no capítulo 4, 23, quando o povo ali, Pedro e João são presos, quando eles saem, quando eles começam a orar. Quando eles começam a orar aqui no versículo 23 do capítulo 4, eles começam a orar não para que o Senhor livrasse eles da perseguição, mas para que eles tivessem ousadia em meio à luta e à morte, em continuar pregando o Evangelho. Eles poderiam morrer, mas que o Senhor desse intrepidez, que o Senhor desse força, desse graça, para que em meio à morte, em meio à luta, em meio à dificuldade, eles viessem ainda e permanecessem pregando o Evangelho. Aleluia! E quantos de nós não passamos um terço do que este povo passou? Não passamos um terço do que muitos têm passado lá fora, e não oramos com essa ousadia, e não buscamos como este povo buscava. Sabemos que eles tinham os romanos perseguindo, sabemos que os fariseus todos ali estavam contra eles, era morte, era buscando eles, era matando, era judiando. Mas e hoje o inimigo ele tem tomado conta. A pior morte que está acontecendo hoje não é a física, é a espiritual. Muitos de nossos irmãos e irmãs têm morrido, já morreram dentro da igreja, já não tem mais o desejo de servir a Cristo, perderam a alegria da salvação, já não sabem mais se Jesus vai voltar, já não tem o prazer na crucificação de lei, já não tem o prazer na graça, já não tem o prazer no sacrifício que Cristo fez, já perderam o desejo. É somente uma rotina. Eu vou lá na igreja só para o pastor não parar de ficar enchendo o meu saco, que eu preciso faltar, não posso faltar de culto. Quantos de nós só vem empurrada, igreja? Quantos de nós só vem para a igreja porque tem alguém enchendo o saco? Vamos na igreja. Para muitos é exceção de saco, mas para muitos isso vai fazer falta um dia. Vai fazer falta um dia. Vai fazer falta. Quantos têm chamado para orar e muitos já não
querem. Quantos têm insistido em orar, vão no monte, vamos buscar? Não, vamos sim. Quando só fala amém, nós vamos, só para ver se a pessoa sai de perto, se para de falar sobre Jesus, se fala porque está enfadado de Cristo. A palavra Jesus tem enfadado a muitos. O nome de Jesus tem trazido ânsia de vômito para muitos, não que estão lá fora, que estão dentro da igreja, porque já não querem mais, estão com comichões nos ouvidos. Fala que quer ouvir sobre honra, que Jesus vai descer dupla honra, que Jesus vai honrar, que Jesus vai exaltar, vai colocar entre os grandes, vai colocar entre o Trovão, Marcos Feliciano, Genival Bento, e vai falando aquilo que enche o ego, que cresce, mas é que nem uma esponja quando aperta, murcha, sai ali a água e não serve. Não serve, é simplesmente íntia. Quando aperta, sai o líquido, sai o azeite, sai o suor e pronto, passa. O azeite hoje, a presença hoje é de graça. Basta você se render o seu coração e adorar o Senhor. Basta você dar lugar. Ananias e Safira tentou a bondade do Senhor. Vou ver até onde vai a bondade de Deus. Não, por enquanto está bom. Estou passando prova, estou passando luta, estou passando dificuldade, mas ainda eu não preciso de Cristo verdadeiramente, não. Ainda dá para empurrar. Ainda os prazeres deste mundo está doendo, está machucando, está trazendo feridas, mas ainda dá para suportar, dá para ficar agarrado com as coisas deste mundo. Só que o problema é, se o Senhor resolver chamar o seu nome, o meu nome em particular, o problema é se Jesus brandar e tiver nessas práticas. O problema é estar dentro da casa do Senhor e estar de qualquer maneira. O joio é plantado junto com o trigo. Jesus, ele não vai arrancar o joio. Jesus, ele não vai arrancar o joio, porque se ele arrancar o joio, ele vai ferir o trigo. Se ele arrancar o joio, ele arranca o trigo. E ele não machuca filho, ele não fere os filhos, ele corrige, porque ele ama os seus filhos. Mas tem muitos bastardos dentro da casa do Senhor, que tem atrapalhado e tem ferido o trigo. Mas o Senhor vai deixar, porque na consumação dos séculos vão colocar os filhos à direita e os bodes à esquerda. Aí sim os ceifadores, os anjos do Senhor vão vir, vão pegar o joio e vão lançar no fogo eterno. Vai haver essa separação. Vai haver a separação do joio e o trigo. Nós não sabemos quem é, porque se eu e você saber quem é o joio, nós não vamos pregar, nós vamos acusar, nós vamos apontar por causa da nossa natureza, infelizmente. Então por isso que a separação vai estar somente nas mãos do Senhor. Só Ele conhece, só Ele sabe. Mas eu te falo hoje, volta para os caminhos do Senhor verdadeiramente. A conversão, ela é todos os dias, todo instante, a todo momento nós precisamos. Mas quantos estão vindo para Cristo somente por vir, somente por medo do inferno? Não teme o inferno, não teme o diabo, mas teme aquele que tem o poder de matar a carne, lançar a carne no inferno, lançar a alma. É Cristo que você tem que tremer. É Cristo que eu e você temos que temer e tremer diante dele. Porque muitos hoje vêm para Cristo somente por medo. Muitos estão vindo para Cristo somente com medo do inferno, somente com medo de uma enfermidade, somente para receber algo, mas não vem porque Cristo o salvou na cruz do Calvário. Não vem por amor ao Evangelho, não vem por amor à sua alma, não vem mais com o seu coração quebrantado, com o seu coração voltado para Cristo, mas vem porque teme o inferno, porque teme algo, ou porque quer algo de Cristo. Não há mais, dificilmente nós vemos uma conversão genuína. Dificilmente eu e você vai ver uma pessoa se render verdadeiramente a Cristo.
Quantos anos que eu não vejo isso? Quanto tempo eu não vejo uma pessoa verdadeiramente confessando a Cristo e automaticamente o Senhor enchendo da sua presença e já levantando, o semblante muda, o conversar muda, o falar muda, tudo muda, é instantâneo, mas não está tendo no nosso meio. Tem algo, irmãos, espiritualmente maligno que está entrando no nosso meio e ainda nós não tivemos o discernimento. Há uma batalha espiritual, o inimigo ele tem usado estratégias que ainda nós não entendemos, porque nós não estamos perto de Cristo para buscar e batalhar verdadeiramente. Nós estamos perdendo os irmãs e irmãos a cada milésimo de segundo. A cada milésimo de segundo muitos têm morrido espiritualmente. A cada instante o inimigo ele tem matado a fé de muitos. A cada momento o inimigo tem levantado macumbeiros, maçônico, colocado como vestiduras de pastores, de diácono, de obreiro e colocado dentro da casa do Senhor para destruir as almas daqueles que estão em Cristo. E nós não estamos enxergando a isso. Pedro só teve o discernimento porque ele estava cheio do Espírito Santo. Então eu e você precisa do Espírito Santo. A palavra do Senhor é nítida. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus hoje, porque aí nós vamos operar milagres, maravilhas. Os prodígios vão nos acompanhar, os sinais vão nos acompanhar, mas sem o Espírito Santo eu e você não valemos nada. Nós não somos nada sem a presença dele. Nós não fazemos nada sem a presença dele. É tudo para ele, irmãos. Hebreus, não lembro o capítulo, o versículo neste momento fala: Cristo Jesus, ele é o mesmo ontem, no passado, no presente e no futuro. Ele permanece o mesmo. Ele não mudou. Clama o nome dele, busca o nome dele, clama a presença do Espírito Santo para que venha haver mudança genuína na tua vida. Amém? Coloca sobre os seus pés, vamos estar orando. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Espírito Santo, eu te peço nesta noite, Senhor, nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos. Espírito Santo da verdade, eu te peço, Senhor, tenha misericórdia. Jesus, nós cremos, Senhor Jesus, que o Senhor é o mesmo. O Senhor não mudou, Espírito Santo. Nesse momento nós colocamos a igreja nas tuas mãos. Senhor, nós cremos no teu poder, na tua transformação. A igreja é tua, Espírito Santo. Transforma o teu povo, Senhor, fortalece as nossas vidas. Espírito Santo, nos encha dessa graça maravilhosa, nos encha da tua presença como nunca, Espírito Santo, que nós venha viver sinais e maravilhas grandemente na tua presença. Espírito Santo, nos perdoa nessa noite, nos limpa, nos santifica, troca, Senhor, nesta noite o coração enegrecido, o coração puro, e coloca sobre nós um coração de carne, um coração que te adora, um coração que te exalta verdadeiramente, Espírito Santo. Jesus, nós precisamos do Senhor. Nós necessitamos da tua presença, Senhor. Nós precisamos do renovo. Senhor, levanta homens e mulheres. Nos levanta, Senhor, como homens e mulheres, Senhor, que te adora, que te busca fielmente, que te serve de corpo, de alma, de espírito. Senhor Jesus, eu te peço, abra nossa mente, abra o nosso entendimento, nos dá visão ampla, nos dá uma visão de águia, Senhor, que nós não venhamos ficar enganados, Senhor, por homens, Espírito Santo, que estão sendo usados por demônios, que nós não venhamos ficar enganados pelo nosso inimigo, Senhor, mas que o Senhor possa trazer a clareza, o discernimento, Espírito Santo, às nossas vidas. Capacita cada um de nós, nos reveste nesta noite. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pela tua graça derramada na cruz do Calvário. Nós damos graças ao Senhor, por até aqui o Senhor ter nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos guardado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo da verdade, em nome de Jesus. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Maravilha.
vou sobrecarregar os irmãos, tá? A palavra foi pregada. Presta atenção, igreja. Há muitos bruxos, muitos feiticeiros que estão recebendo a consagração que não é dele. Você conhece um homem de Deus ou uma mulher de Deus? Ei, é pelo comportamento, pelas atitudes dele. Nem tudo ele está dizendo assim diz o teu Senhor, assim diz o Deus. Aleluia. Olha a vida da pessoa. Não recebe não, irmão, consagração de qualquer jeito não. Você sabe que você não está pronto. Quando a irmã fala aqui de crentes mesmo, crente genuíno, até um crente mesmo que gosta de congregar, de cultuar, está difícil, irmão. Está difícil. Eu me admiro quando eu vejo algum, está ali, agarrado. Eu falo, Jesus, será que é isso mesmo? Ou eu vou ter mais decepções? Eu vou me decepcionar? Eu fico admirado, porque hoje em dia não tem mais não. Não tem mais. E a gente já não vê mais isso no nosso meio. Então, irmão, foi dito algo aqui que o quê? Que Cristo Jesus, ó, na boca de muitos, ei, é vômito. Vai acabar o culto, cadê? Irmãos, escapa pela tua salvação. Um dia nós vamos sentir falta. Aleluia. E o diabo Pedro falou aqui, o juiz primeiro, eu tinha até esquecido disso. Vai começar pelo pastor. Eu falei, rapaz, isso ficou. Até hoje eu estou comendo isso. Eu falei, rapaz, eu tinha esquecido disso. Pastor, cuidado, igreja. O pastor não vai prestar conta que ele não quer nada com Deus, não, viu? Vai não, eu vou te salvar, não. Ele vai me cobrar. Fala, Jesus, eu falo. Ele se cabrar comigo, ele me xinga no oculto, no escondido. Às vezes eu vou lá em espírito. Geazi, porventura, o meu espírito não foi contigo adiante de ti? Portanto, a lepra de Naamã vai passar por ti. Eu sei, Senhor, eu falo, eu negócio. Eles pensam, não, pastor, é chato, é isso. Irmão, me conhece, irmão. Liberta para sempre, liberta em nome de Jesus. Aleluia. Jesus quer que sejamos libertos. Aleluia. Sejamos libertos. Aleluia, Jesus. Isso aqui, irmão, sei que cara que fere, mas o mesmo que faz a ferida, ele cura. Aleluia. Ele cura. Se às vezes Jeová chega e pá, é porque ele quer tratar. Ele está investindo para a gente ficar esperto. A gente não é bobo, irmão. Tem alguém bobo aqui, irmão? Não. Tem ninguém bobo, não. Nós não é bobo, não, irmão. Deixa eu fazer raiva a vocês que vem 6 horas. Não tem ninguém bobo aqui, irmãos. Então, em nome de Jesus, vamos ser crentes de verdade. Para me concluir e finalizar, irmãos. Domingo agora vai estar conosco o pastor Alves, Deus abençoe a todos.